Hoje é sábado e a gente vai levar o nosso bebezinho de 1 mês e 20 dias para passear ao ar livre. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer, né, a nossa rotina aqui nesse dia aí um pouco atípico na vida do nosso bebezinho. Aqui a gente tem essa malinha, que é aquelas malas de maternidade, que é do tipo mochilinha e ajuda bastante, cabe bastante coisa. Então eu vou separar algumas pecinhas aqui, por mais que a gente vai passar só um pouquinho de tempo fora, e no máximo umas 2, 3 horinhas no máximo, estourando, que é o que a gente consegue, a gente precisa de uma mala, porque bebê faz xixi, faz cocô na roupa, então a gente precisa de troca de roupa. E também, pela primeira vez, eu vou tentar levar meu leite materno na mamadeira, geladinho mesmo, e tentar esquentar ele lá pra dar pra ele. Porque eu alimento ele exclusivamente no peito e às vezes eu fico um pouco, não é constrangida, mas eu não gosto muito de amamentar ele na rua. Das poucas vezes que a gente saiu, eu preferi ou não amamentar, né, ou vir embora pra casa quando ele sentisse fome, ou então escolher um lugar mais isolado. Então o que a gente prefere fazer? Hoje eu vou tentar, né, fazer uma logística aí pra tentar amamentar ele na mamadeira com leite materno e vou mostrar pra vocês. Bom, nesse bolsinho aqui de fora, eu gosto muito de levar esses adesivinhos aqui, que eles têm óleo essencial de citronela, que é ideal assim para bebezinhos menos de 2 meses que não pode usar repelente. Então lugares abertos que possivelmente tem mosquito, a gente tem um mosquiteiro, a gente coloca no carrinho, mas mesmo assim eu gosto de colocar esses adesivos na roupinha ou no carrinho para evitar assim, a aproximação de mosquito. Então esse aqui eu comprei bem baratinho, vem um saquinho com vários e a gente usa bastante. Eu vou deixar ele aqui. Aqui também eu vou levar uma fraldinha média, pra caso precisar. Nunca precisa, mas pra caso precisar. Coisas essenciais que eu vou levar na minha mala. Que é um trocador. Eu vou levar um coeiro pra colocar ele no trocador, às vezes estiver muito gelado o trocador. E algumas fraldinhas, pra caso precisar também. Tô levando aqui um mosquiteiro, vou deixar aqui nesse bolso de fora. E a gente tem essa frasqueirinha aqui, que eu gosto de levar as coisas pra trocar a fraldinha dele. Então aqui já tem, né, um lenço umedecido, umas 3 fraldas. Porque o neném faz muito cocô e a gente não sabe, não tem como prever quantas fraldas ele vai usar. Pomadinha pra prevenir assadura. Ele nunca deu assadura, mas a gente usa essa da Mustela. A gente usa lenço umedecido fora de casa, mas eu gosto de levar uns algodãozinhos só pra dar uma secadinha depois do lenço umedecido. Eu vou colocar também esse óleozinho pra se precisar fazer uma massagenzinha na barriquinha, no pezinho. Outra coisa que eu gosto de levar, mas eu nunca utilizei, ele tá até lacrado, é esse limpa-chupeta, porque às vezes a gente costuma dar chupeta pra ele. O problema é que ele não aceita, mas por via das dúvidas, se ele aceitar tacar ela no chão, ou, né, tacar ela em outro lugar, a gente tem um limpa-chupeta aqui, mas na verdade, porque a gente não usa, mesmo levando as chupetas e às vezes ele aceitando. Eu gosto de levar mais de uma chupeta, porque elas, como ele é um bebezinho muito pequenininho, eu gosto de esterilizar essas chupetas. Eu levo assim só porque tem, né? A gente comprou no enxoval, tem, mas eu acho que eu vou usar isso aqui um pouquinho ali depois dos 3 meses, porque é quando a gente realmente não vai precisar ficar esterilizando o tempo todo as coisinhas dele. Inclusive aqui já tem uma chupeta, mas ele já tá com uma outra ali. Quando ele tá com muita fome e ele tá com muito sono, ele costuma aceitar a chupeta. Agora quando ele tá bem cheio e ele tá disperso, ele não aceita de jeito nenhum, dá até ânsia de vômito nele, tadinho. E agora de roupinha, tô pensando aqui porque hoje tá um pouquinho frio, ele já tá com um bodyzinho de manga longa. Eu tenho só que ter uma certeza de que não vazou cocô, que ele tá tirando uma sonequinha agora. E agora são 10h20 da manhã. Não é o horário ideal pra passear com o bebezinho assim por conta do sol, mas como hoje tá um pouco, não tá muito ensolarado e a gente costuma andar mais na sombra, por conta que ele não pode passar protetor, não pode ter essa exposição, a gente não importa muito assim com o horário que a gente vai e a gente também fica bem pouco. O que eu vou vestir nele? Vou vestir um mijãozinho nele, da mesma estampa do bodyzinho que ele tá. Eu vou deixar aqui separado. Se caso fizer um calorzinho, vou levar esse tapa-fralda, que a gente tira a calça, deixa ele com o bodyzinho de manga longa, deixa o tapa-fralda. Ele é um bebê muito calorento, eu sei que muita gente fala tem que agasalhar, mas a gente sempre tá monitorando ele tá sempre com cobertinha, e ele fica muito incomodado com muita roupa. Se caso a gente perceber que tá muito calor e ele tá muito agasalhado, aí a gente tira pelo menos a calça, deixa de manga longa e leva um tapa-fralda. E ele continua de meinha, então assim, a gente só tira uma peça, troca uma peça ali pra deixar uma mais fresquinha.
roupinha. Vou colocar pra ele também uma touquinha. Já vou deixar aqui na troca. Como costuma vazar muito cocô, às vezes assim, da fralda e sujar a roupinha, eu já vou preparada com algumas peças de roupa. Então eu vou levar aqui um conjuntinho de calça e um body de manga curta e um conjuntinho de calça com um body de manga longa. Nunca precisou de trocar a roupinha dele. No máximo a gente fez essa troca ali que eu falei pra vocês. A gente levou ele muito agasalhado, tava fazendo muito calor, inclusive a gente levou ele com um macacão de tricô. E era tipo assim, umas 4 horas da tarde, então tava fazendo muito calor, tava fazendo muito sol e ele tava muito incomodado. Aí a gente trocou a roupa dele por conta disso, mas não por conta que vazou. Aí que no caso a gente tá levando ele um pouquinho, tipo assim, ele vai estar bem agasalhado, mas não, nada que vai fazer ele ter muito calor. Vai ser um body e mijão normal, sem macacão muito aquecido. Mas a gente leva umas pecinhas de roupa só pra ter essa certeza. Uma coisa que eu gosto de colocar na mala dele, que não tem nada a ver com ele, mas eu gosto de colocar, né, pra registrar a minha Instax. Nunca consigo tirar foto dele nesse lugar, no ar livre, porque a gente fica realmente pouquíssimo tempo. E quase nunca tiro dele do carrinho, então às vezes eu consigo tirar uma fotinha hoje, vamos ver. Leva um pouquinho de filme e um ventiladorzinho portátil, porque o menino é calorento. Se lá estiver fazendo muito calor, a gente tem, né, uma opçãozinha aqui pra refrescar um pouquinho. Como vocês viram, o neném tá esperneando, o papai tá trocando a fralda. Enquanto eu termino de organizar as coisas aqui pra gente sair, pra não demorar muito, eu já vou preparar uma mamadeira aqui pra ele tomar antes da gente ir. Então vou mostrar pra vocês também, antes então da gente ir, como que eu esquento aqui em casa. Como hoje é sábado, ontem à noite eu já separei alguns potinhos, já subi do congelador pra geladeira pra poder descongelar. Então aqui eu tenho 80 ml de leite que eu extraio e congelo. Então aqui ele já tá um pouquinho descongelado. Aí a gente mistura assim de forma circular, que não pode agitar, né, o leite materno. Vou colocar na mamadeira e vou esquentar um pouquinho em banho-maria, mas eu vou mostrar pra vocês a máquina que a gente tem pra poder esquentar. Então eu tenho essa máquina aqui da Buba, que ela é uma máquina que ela esquenta leite, alimenta, esteriliza e tal. Vou colocar um pouquinho de água nela, porque também é banho-maria. O leite materno pode ser esquentado em banho-maria. Então aqui a gente tem uma quantidade. Aí eu coloco aqui leite e ela vai esquentar na temperatura ideal para aquecer o leite. Eu vou colocar direto o potinho aqui pra esquentar, que vai uns 5 minutinhos, 7 minutinhos, enquanto o Gabriel troca ali a fralda do neném, ela vai esquentando. Eu gosto sempre de aferir com o termômetro pra ver se tá na temperatura ideal. Esse barulho que eu tô esquentando aqui, uma água quente, mas aqui nessa aparelhinha aqui eu acho que já tá bom. Aqui eu dou só uma mexidinha, vou abrir, aferir a temperatura. 30 graus, tá ótimo. Assim, entre 30 e 40 tá ótimo. Só que eu vou deixar só mais um pouquinho, como hoje tá mais friozinho, eu gosto de deixar um pouquinho mais quentinho, tipo uns 33 graus, 36 graus, a temperatura ideal. Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho. Aqui já aqueceu, vamos ver quanto que tá a temperatura. Eu dou uma chacoalhadinha, chacoalhadinha não, né? Leve misturadinha, veja a temperatura. 36 graus, tá ótimo. Eu coloco na mamadeira. Deu uns 90 ml. E só levar ele pro beijo. Mamadeira entregue pro neném desesperado, que tá calminho já, tá trocadinho, teve que trocar a roupinha porque manchou de cocô, mas ela já tá calminho, que neném lindo. É meu, eu que fiz. Daí pra fazer aquela mesma logística dessa maquininha aqui que faz o banho-maria, o que que eu vou fazer? Eu aqueci aqui, né, um pouquinho de água. Eu vou colocar nessa garrafinha térmica, água bem quente. Ela tá mais quente do que a gente precisa. Vamos ver qual que é a temperatura que ela tá. Mas é mais fácil a gente temperar ela com uma água gelada do que o contrário, né? 78 graus. O dobro da temperatura que a gente precisa. A gente precisa ali de 40, 50 graus. Mas só pra gente preservar aí uma água bem quentinha, ter certeza que a gente vai ter. Aí eu tô levando esse potezinho aqui, que aí o que eu vou fazer? Coloco a aguinha aqui, um pouquinho de água, coloco a mamadeira e deixo o banho-maria. E eu vou levar o termômetro só pra garantir que não vai passar da temperatura. Daí, o que agora eu vou fazer pra poder transportar o leite gelado? E o leite que eu já extraí. Eu tenho essa bolsinha térmica aqui que eu comprei no Mercado Livre, super mamãe. E ele vem com esses bloquinhos de gelo, que ele já tá congelado, né? Aí, pra ele preservar o gelo que tava na geladeira. Então, aqui eu tenho 2 potinhos de leite já congelado. Já congelado não, já geladinho. Já tava na geladeira, eu extraí ontem à noite, né? Eu vou extraindo sempre que ele dá um intervalinho ali de tempo pra ter bastante quantidade. Então, aqui cabe certinho 3 potinhos. Então, eu vou deixar aqui a dose de 2 mamadeiras. E vou levar um potinho vazio. Por quê? Como ele vai passar muito tempo sem mamar, pode ser que acumule leite em mim. Então eu vou
por via das dúvidas, levar a extratora. A minha extratora é essa daqui. Eu vou levar ela, mas não é certeza que eu vou extrair lá. Mas ela é mais fácil extrair leite, assim, no público, do que... Porque fica escondidinha, né? Só colocar assim no sutiã. Do que, né, amamentar, porque é desconfortável pro neném, tem que ficar com um paninho. Igual eu falei pra vocês, eu ainda acho um pouco desconfortável. Essa aqui que tá com água eu vou levar na malinha dele. E esse restante de coisas, vou colocar nesse saquinho. Então aqui eu vou colocar a bomba, eu vou colocar o termômetro, vou colocar uma mamadeira. Provavelmente eu vou lavar aquela outra e levar ela também. E um recipiente pra gente fazer o banho-maria. Então aqui tá prontinho nosso kit pra gente levar e conseguir amamentar ele com leite materno exclusivamente fora de casa. Parou um pouquinho, paramos aqui numa sombrinha. O Gabriel tá na academia, aqui tem uma academia também nesse clube, e aqui tem bastante área verde, por isso que a gente gosta de vir aqui, é um ambiente bem aberto. E o Gabriel tá lá treinando, ele já tá acabando o treino dele, e aí eu e o Levi, a gente parou aqui na sombrinha, porque tava bem solzinho batendo no carrinho, aí a gente achou uma sombrinha aqui com as cadeiras. E ele tava meio chatinho, ele até tava observando, né, mas o bebezinho muito novinho assim não aguenta, né, ficar muito tempo assim olhando pro nada. Tem que estar numa sonequinha. E aí eu andei um pouquinho com ele, aqui no barzinho do lado, tocando uma musiquinha, e ele acabou dormindo faz uns 15 minutinhos. Aí ele aceitou a chupeta, né, porque ele tava mais sonolento. Mas, como a última mamadeira que a gente deu foi em casa, já ele deve acordar e eu devo tentar dar mamadeira pra ele. Vamos ver se vai dar certo. Estamos voltando pra casa, agora já são acho que umas 3h30. A gente ficou lá realmente um pouquinho tempo, mas até que a gente ficou bastante. Das últimas vezes que a gente veio, a gente ficou bem menos tempo. Super compensou a gente ter levado os negócios para aquecer a mamadeira, porque pelo menos a gente ficou bastante tempo e ele tá bem alimentado. E eu não tive que colocar os peitos pra fora pra amamentar ele, era uma coisa que tava me dando assim um anseio de ficar muito tempo fora de casa. Por mais que a gente conseguiu aquecer só uma mamadeira, e ele mamou também parcelado, né? Eu aqueci aquele tanto lá, acho que foi umas 120 ml, eu não lembro quanto que tinha naquele potinho. Ele mamou meio que parcelado, que ele tava bem sonolentinho, e ele dormiu o tempo todo. Foi até bom pra ele, que ele tirou um pouquinho mais de soneca, ele tava com dificuldade de tirar sonecas durante o dia. Compensou também que aqui agora ele não tá dormindo, mas já ele dorme. E tá olhando pro brinquedinho dele, mas ele tá meio assim, quase querendo dormir. E a gente acabou também não trocando fralda, porque ele também a gente trocou antes de sair. E ele ficou mais dormindo, né? Então nem não chegou a fazer. Ele deve ter feito xixi, mas a gente já tá chegando em casa. E a gente troca lá em casa. E ele deve fazer cocô, que aí a gente aproveita também. Acabou que eu esqueci de fazer o encerramento do vídeo, mas foi até bom, porque teve algumas partes que eu gravei lá no clube, simplesmente não saiu o áudio, eu não conferi o microfone e não saiu a minha voz, então a gente passou rapidinho ali na edição. Mas eu vou explicar pra vocês como que foi essa experiência, né, de aquecer a mamadeira fora de casa. Eu levei, né, a água bem quentinha naquela garrafa térmica, mas aquela garrafa térmica não manteve aquecido, então péssima qualidade, né? Então, próxima vez, levar uma garrafa térmica que realmente seja boa, porque realmente você precisa manter essa água aquecida. Chegou lá no parque, ela já tava mais ou menos na temperatura que eu precisava,
precisava, que era 50 graus mais ou menos. Só que quando você coloca algo muito gelado, né, na água quente, principalmente que ele não tinha, igual naquela máquina da Bulba que você coloca uma cúpula que ela mantém aquecida, ali a gente tinha só o reservatório. Então, na hora que coloca a mamadeira, por mais que a água esteja quentinha, ela tem essa troca de temperatura e a água ficou gelada muito rápido. Deu certo sim de aquecer até 30 e poucos graus, 32 graus, só que o que aconteceu? Eu precisei de toda a água daquela garrafa, então deu pra aquecer somente, se eu não me engano, foi 80 ou 100 ml. Acho que foi uns 100 ml ali que tinha no vidrinho. Então, foi uma garrafinha térmica inteira pra aquecer uma mamadeira. Então, se eu precisasse ficar um pouquinho mais e precisasse de novo da água quente, eu não ia ter. Eu acho que esse método funciona assim, só precisaria de levar uma garrafa térmica de melhor qualidade. E aí, já se passou alguns dias, o Gabriel ele tá de férias e hoje a gente foi lá no Parque do Sabiá, que é um parque muito famoso aqui em Uberlândia. E lá também dá pra gente fazer caminhada. E agora que eu tô sendo liberada pra fazer as coisas pós-cesárea, a gente faz essa caminhada bem leve. Lá tem uma pista, tem 5 km, então a gente vai bem devagarzinho, demora bastante tempo. Então eu não queria fazer essa logística de ficar esquentando da garrafa térmica. E também a gente não comprou, não deu prazo de comprar uma outra melhor por agora. Então o que eu fiz? Eu levei na mochilinha a bomba extratora de leite e a mamadeira dele. Na hora que eu vi que ele tava dando mais ou menos o horário dele mamar, porque ele já tinha mamado quando saiu de casa. Quando eu vi que tava dando uns 2 km ali da pista, eu vi que ele tava ficando mais chatinho, dando na hora também, né, dele mamar. Eu peguei a bomba e eu mesma extraí ali quando a gente tava caminhando, coloquei na mamadeira e ele mamou na hora que a gente tava terminando a pista, porque ele acabou dormindo no colo do Gabriel. O Gabriel pegou ele do carrinho e ele não gosta de ficar naquele carrinho. A gente até tenta, toda vez, uma hora ele vai acostumar. Aí, na hora que a gente sentou ali pra tomar uma água de coco, ele foi e aceitou a mamadeira, mas acabou que eu consegui extrair só um pouco de leite. Depois eu posso falar um pouquinho melhor sobre essa parte, né, de ordenha, de extração de leite, mas eu acredito que não tava bem encaixado, né, eu encaixei ele, a gente tava num lugar público, então eu encaixei ele mais ou menos, eu acho que extraiu bem pouco por causa disso, e também porque eu também tava caminhando, tava fazendo uma outra atividade física, porque a extração de leite demanda muito do corpo e gasta muita energia, muita caloria. Eu já tava fazendo isso caminhando, nem sei se eu podia estar fazendo isso, né, caminhando e extraindo leite, mas extraí um pouquinho, ele conseguiu mamar e foi bem um pouquinho ali no finalzinho e a gente já tava indo embora, então na hora que a gente foi embora ele já tava bem saciado. Então é bom que ele vá bem saciado, porque ele chega em casa mais sonolentinho e ele já mergulha ali numa sonequinha. Se você chegou até aqui, gostaria muito que você deixasse um comentário se você tem alguma dúvida sobre ordenha, sobre maternidade, se também você tá passando por esse momento de ter um recém-nascido, um bebezinho aí de 1 mês em casa. O Levi, ele já vai fazer 2 meses na próxima semana, então ele não é mais um recém-nascido, ele já passou um pouquinho ali do mês. Eu tô recuperando as minhas atividades aqui pós-cesárea, começando essa fase de amamentação, lidando com o sono. Então eu quero trazer muito desse assunto, né? Eu e o Gabriel, vou trazer aqui o meu Gabriel pra falar um pouquinho mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. E eu quero trazer mais vídeos sobre isso, porque eu vejo que é um assunto bem escasso aqui na internet, falando exatamente sobre quem tá passando por essa fase e falando mais diretamente sobre isso. Então, gostaria que você deixasse algum comentário, curtisse esse vídeo e, se você quiser, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e é isso, até a próxima!